É o novo normal, né? Isso. Então, eu vou começar apresentando vocês, né? Estamos aqui hoje com a presidente da OAB, a Graziela Brianese, juntamente com o diretor tesoureiro Jaime, que optaram por ajudar a gente a fazer esse podcast promovido pela professora Gisela, do Direito de Trabalho. Bom, antes de entrar no tema trabalhador rural, que a gente vai abordar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem das especializações que vocês fizeram na área do direito. Fiquem à vontade para falar. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Rodrigo, De nada. Gabriel Oliveira, Rafael. Para nós é um prazer estar aqui. A UAB de Pouso Alegre está à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. O que precisarem, pode contar conosco aqui, viu? Então, eu já sou formada em Direito há alguns bons anos, né? Me formei em 2004 e quando eu me formei, né? A gente se forma muito jovem, vocês todos jovens aí, a gente fica um pouco sem saber o que fazer da vida, né? Inicialmente, eu achava que eu queria concurso público, fiquei um ano me dedicando, estudando, até que eu vi que não era minha praia e decidi advogar e realmente me descobri na advocacia. Hoje eu tenho especialização em direito constitucional, em direito do trabalho, processo de trabalho, sou mestre em direito também e fiz recentemente a minha segunda graduação em ciências contábeis, né? Eu achava que faltava alguma coisa na minha carreira, assim, para completar a advocacia, né? A área que eu atuo. E aí fiz ciências contábeis para clarear um pouco mais as minhas ideias. O meu escritório hoje ele é focado em direito do trabalho empresarial, assim como o do Jaime, e é isso, assim, eu agora estou à frente da UAB, né? Estou presidente da UAB, comecei na UAB há 6 anos como conselheira subseccional na presidência do Luiz Paulo, aí na reeleição dele, né? No segundo Sim. mandato dele, eu integrei a diretoria como secretária-geral adjunta e depois fui aí escolhida pelos meus colegas de diretoria, pelos meus amigos, a disputar a presidência da OAB de Pouso Alegre e disputei com dois ex-professores meus, né? Eu me formei na Faculdade de Direito Sul de Minas, então disputei as eleições com o doutor Amauri e com o doutor Valdomiro, e para nós foi uma grande surpresa, assim, que mostrou a nossa união, o nosso propósito. Nós somos um grupo jovens, né? Não tão Aham. jovens quanto vocês, mas somos uma diretoria de OAB jovem, e isso mostrou a força da jovem advocacia, dos jovens, das novas ideias, então a importância de vocês jovens promoverem isso, né? Nós podemos, nós temos capacidade, nós temos conhecimento e basta a gente ter direcionamento, força de vontade, responsabilidade, que tudo dá certo na nossa vida. Com Então, certeza. então estamos aí à frente da direção da OAB. Muito obrigada mais uma vez. De nada, eu que agradeço. Vamos lá. Faço minhas as palavras da doutora Graziela, dando boas-vindas a vocês, né? Jovens, futuros advogados. Eu sou formado pela Faculdade de Direito de Pouso Alegre, né? Formei em 2006. Tenho um pós em Processo e Direito do Trabalho e pós-Direito Empresarial na FGV. Meu escritório é voltado também, igual a doutora Graziella, ao direito empresarial do trabalho. Estou aí na luta com a OAB faz 12 anos, né, doutora Graziella? 12 anos Eu falo que é que nem uma cachaça, né? Todo ano fala que vai sair e não sai. Não, Eu fui presidente da OAB Jovem na primeira gestão, fui membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Minas Gerais, na primeira gestão, OAB Jovem, né? Conselheiro seccional por 2 vezes. Hoje eu acumulo alguns cargos aí para ajudar a doutora Graziella
Uhum. Eu estou diretor tesoureiro da OAB Pouso Alegre, diretor de regionalização da Caixa de Assistência da OAB Minas Gerais. Sou diretor estadual da AMAT, Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, né? Onde eu estou passando a faixa para a doutora Graziela também, que vai tomar posse agora, ano que vem, foi eleita ontem, né? Como diretora também estadual. Estamos na luta aí, buscando dar a contribuição que a gente... A pouca contribuição, mas eu acho que é válida para a advocacia de Pouso Alegre e região. É isso mesmo, Jaime, o pessoal, vocês me desculpem pela Não, informalidade, às vezes, imagina. é porque aqui nós somos muito amigos, então, assim, às vezes eu deixo de lado a formalidade, chamo pelo apelido, dá umas escapadas. Então, vocês me desculpem, mas a gente está Não, sem problemas. sem problema. Só para registrar, ontem a nossa chapa, que disputou, né, as eleições da Associação Mineira de Advocacia Trabalhista, foi vitoriosa ontem no Estado, então, e eu faço parte, eu integro o Conselho Fiscal com muita honra, assim, fui convidada para integrar essa nova diretoria, e com advogados aí, representantes da advocacia trabalhista de todo o Estado e grandes nomes da capital. Então, isso para o interior, para nós do interior é muito importante, né? Essa aproximação do interior à capital, porque lá estão grandes nomes, né? Então, por que não nos juntarmos a ele? Então, a eles? Então, isso para nós é muito importante. Foi uma vitória muito legal e uma chapa muito heterogênea, assim, né? Abarcando profissionais do direito do trabalho de todo o estado. Eu agradeço as suas disponibilidade para estar participando aqui com a gente. Parabéns pela eleição, ter conseguido ser eleita a chapa. A gente pode começar a falar sobre o conceito do que é empregado, que é empregador rural. Se vocês puderem explicar para a gente um pouquinho o que tem que fazer para ser um empregado e o que tem que fazer para ser um empregador rural. Vamos lá. Eu inicio, você continua, Jaime? Sim, vamos lá. Bom, o trabalhador rural, né? O trabalho rural, ele tem leis específicas que regulamentam ele. Então, além da Constituição Federal, isso nós vamos falar mais lá na frente, além das normas seletistas, da CLT, que nós devemos observar, ele tem lá as peculiaridades da lei específica que regulamenta esse trabalho. Então, o que seria o empregador rural? É uma pessoa física ou jurídica, né, que explora uma atividade agroeconômica em caráter permanente ou não, né, pode ser um caráter temporário também, de forma direta, ou seja, o próprio eu, Graziella, explorando a atividade, ou por meio de preposto, ou por meio de com auxílio de empregados, né? Então pode ser diretamente ou pode ser por um representante meu. Né? E o empregado rural é a pessoa física que presta serviço para esse empregador, né? De natureza não eventual, ou seja, aí vocês já vão cair lá Na relação de emprego, né? Então, de natureza não eventual, que é a habitualidade, precisa ter uma habitualidade, né? Ao empregador, obviamente, tem que ter a dependência a esse empregador, que é a subordinação. E o que seria a subordinação? Cumprir ordens no dia a dia, né? Então, por exemplo, o empregador que determina a carga horária, que horas ele chega, que horas ele sai, que horas ele vai fazer o intervalo, né? Se ele usa uniforme, qual uniforme, de que jeito. Então, são várias coisas direcionadas, várias atividades direcionadas de várias maneiras por esse empregador, né? E mediante salário, que é a onerosidade, a remuneração. Então, o empregado, eu tô descendo aqui para ver se eu não esqueço nenhum ponto, gente, só que eu tirei o negocinho do meu mouse aqui, eu tô apanhando. E aí, esse empregado, ele presta serviço na zona rural, né, na chácara, sítio ou fazenda, no qual existe algum tipo de produção agrícola ou exploração de atividade pecuária, independente do tamanho, seja uma propriedade pequena, seja uma fazenda enorme, né? Sim. Então, esses são os conceitos de empregado e empregador rural. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma propriedade rural, moro numa chácara.
Eu contrato uma pessoa para fazer a cerca da chácara. Essa pessoa não é considerada empregada, né? Ela seria só um trabalhador ali. Na verdade, eu falo assim, que a diferença para um trabalhador para um reconhecimento de vínculo e para o não reconhecimento de vínculo, para um prestador de serviço, é muito sutil e é muito difícil, né? Então, assim, você é uma pessoa que não explora uma atividade econômica, ou Sim. que explora, mas essa cerca ela vai ser feita uma vez. Esse trabalhador vai lá prestar esse serviço para você, construiu a cerca e acabou. Eventualmente, daqui 2, 3 anos, você vai chamá-lo novamente para dar uma manutenção. Aí não configura. Gente, mas lembrando sempre, para tudo na vida, contrato, 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 contrato. Então não adianta, assim, a gente vai falar mais para frente, na hora que a gente vai continuar o nosso papo, que o rural, ele ainda é muito informal, né? A É, atividade rural, ela é muito informal. E as pessoas não se preocupam muito. Principalmente o empregador falando, né? Vamos dizer assim, ele não se preocupa muito de como está sendo prestado aquele serviço. Gente, isso dá uma dor de cabeça lá no futuro. Então, assim, a gente precisa se preocupar. O direito, a consciência da relação de emprego, da formalização, ela precisa chegar ao campo também. Então, assim, nós temos, recentemente, eu tive aqui, até vibrei, comemorei com os meninos no grupo, nós estávamos pelo empregador rural, né? E realmente não era um caso de vínculo empregatício, mas na primeira instância foi reconhecido o vínculo, a gente conseguiu virar em segunda instância. Mas, gente, não tinha contrato, não tinha as testemunhas não ajudavam. Então, assim, o depoimento pessoal das partes foi muito importante para que o tribunal entendesse que não tinha esse vínculo. Então, assim, todo cuidado é pouco, sabe? Então, precisa ser documentado toda a relação para que não tenha perigo. Mas nesse caso aí, se você for contratar uma pessoa para fazer uma cerca de forma eventual, ok, né? Faz um contratinho de prestação de serviço e tá tudo certo. É aquela regra, né, Grazi? O que não está escrito não está no mundo. Exatamente. E aí, gente, a dor de cabeça é terrível. Até você provar que, como é que tem até aquele ditado lá, como é que é? Até você provar, como é que é, Jaime? Você que gosta dos ditados aí. o Jaime que tá em clima de Natal já. Eu já estou aqui, você viu? Vi. A minha filha aqui, se puder, ela monta a árvore em agosto. Nossa, já Bom tem a dia. árvore guardada no armário, né? Se Já o vamos Gabriel quer falar. Pode falar, Gabriel. Pode perguntar, Olá, Gabriel. pessoal. Aquele princípio da primazia da realidade se aplica bem a essa situação? Ele é efetivo realmente? Quer responder, Jaime? Funciona, assim, se tiver documentado e provado, assim, mais documentação, ok, e mais é testemunhal. Porque o que acontece? O fato do dia a dia da atividade rural, como a Grazi falou, ele fica um pouco informal. Então, a primazia da realidade, ela vem, mas ela não é definitiva. Tem que se fazer a prova, porque assim, não basta indúbio pro empregado, mas tem que fazer a prova. E aí essa questão também, muitas empresas, a gente tem aquelas empresas que trabalham direitinho e tem aquelas também que mascaram a situação, né? E isso não é só no campo, não, gente. Isso é em todo lugar, né? Tem pessoas boas, ruins, empresas boas, ruins, enfim. Então, muitas vezes os empregadores tentam mascarar a realidade, elaborando contratos de prestação de serviço que, na verdade, não são prestação de serviço, né? E aí, como que a gente faz? Tem lá, trabalho, né? Você lê o contrato, pelo contrato é trabalho eventual, trabalho de vez em quando, tem liberalidade, tem liberdade para conduzir a prestação de serviço, mas quando você vai pesquisar, não é bem aquilo, né? Então, é possível constituir. Exemplo é esse processo seu. Sim, exatamente. O meu não tinha nada, o meu não tinha contrato, tinha nada. Nossa. Então, assim,
É possível um depoimento pessoal, depoimento de testemunha, sobrepor a um contrato efetivamente elaborado? É possível, né? Então, tudo vai depender do desenrolar do processo. Eu falo que o direito, a teoria do direito é linda, mas a prática Prática. e a audiência a gente apanha, né? E Aí às que. vezes. Não, Oi? pode continuar, pode continuar. E às vezes você vai tão seguro para a audiência, gente, e o depoimento pessoal do seu cliente mata todo o seu processo, ou para o bem ou para o mal seu. Então, o dia a dia do direito é puxado, assim, e muitas vezes a gente resolve, na grande maioria das vezes, a gente resolve esses processos na audiência de instrução, né? E não dá para saber o que vai acontecer. 1 mais 1 nunca é 2. É verdade. É isso Já que a aí. gente está falando do contrato, o Rodrigo citou nesse exemplo de contratar uma pessoa para fazer um acerto, se ele caracteriza como um empregado rural ou não. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a jornada do trabalho dos empregados rurais, né? Os intervalos, como é que é esse adendo de diferentes porcentagens de hora extra? Como é que fica em relação ao trabalhador rural? Você quer responder, Eu João? respondo essa. Então O que, vai. que acontece? O trabalhador rural tem lei específica, mas ele segue um paralelo com a CLT, sempre. Né? Ele não pode contrapor uma regra da CLT. Então, ele vai seguir as 44 horas semanais, normalmente, né? Trabalha acima de 6 horas, tem que ter um intervalo entre a jornada. Entre uma jornada e outra, você tem que ter um intervalo de 11 horas, que é interjornada, que você sempre tem que ter para descanso, né? Principalmente a atividade rural, porque ela exige mais, né? É uma atividade que corporal que cansa muito o empregado, né? E questão, até tive um caso esses dias, questão de hora extra, adicional de hora extra, ele segue CLT. CLT é hora extra mais 50%, sempre, tá? A gente mas não tem convenção, os sindicatos não tem nem convenção. Eles seguem, como tem a lei específica e tem a CLT, a gente segue essa regra. Então, praticamente é igual o trabalhador sem ser Urbano. rural, né? Seguido pela CLT, sempre. Ele também tem jornada noturna? Ele pode trabalhar à noite? Pode. E ele Pode recebe um trabalhar adicional também. é o adicional noturno, né? E a hora reduzida. Aí é Entendi. 52 minutos. Oh, bacana. E aí o trabalho noturno, ele tem diferença entre o trabalhador que trabalha em lavoura e o pecuarista. Então, a hora noturna do lavorista, acho que é assim que fala, é considerado das 21 horas Esse é o horário. até as 5 da manhã do outro dia. E para aquele que trabalha com pecuária, a hora noturna, né, o trabalho noturno, ele é considerado a partir das 20 horas de um dia até as 4 do dia seguinte. É o que diferencia do trabalhador normal, que é das 22 às 5. Exatamente, isso aí. Eu acho que o Rafael tem uma pergunta aí. Considerando essa pergunta que o Rodrigo fez, mas para ele trabalhar à noite tem que ter toda uma segurança, né? Equipamento de segurança para a pessoa, tem que ter um campo já projetado, né? Na verdade, assim, para o trabalhador rural também é exigido o cumprimento trabalhador não, né? Para o empregador. O empregador rural, ele também tem que seguir normas de segurança e higiene do trabalho, como para toda empresa, né? Essa questão, Grazi, questão de controle de segurança, essas coisas, independente de ser noturno ou diurno, Isso. Vai ter uma regra. A regra é de ambiente, né? Se aquele ambiente é insalubre ou periculoso, tem que cumprir todas as regras, seja rural, seja não rural, né? Acho que Questão do protetor solar, o empregador ele é obrigado a dar isso? Ou o empregado ele tem que comprar com o próprio dinheiro? Como é que é nessa questão?
Sim, na verdade, o trabalhador rural que está exposto ao sol, ele vai precisar, né? O protetor solar vai ser um equipamento de segurança dele. Então, o que acontece? As normas de segurança, as normas, né, de regulamentadoras dessa parte de saúde ocupacional, vamos dizer assim, do trabalhador rural, ela é a NR31. Lá tem mais que trata especificamente da atividade rural. Mas não sou eu, advogado, não é o juiz que vai dizer o que eu preciso, o que precisa. Então, o empregador ele vai precisar contratar um profissional, né? Para quê? Para levantar os riscos ocupacionais daquela atividade. Que pode ser que o trabalhador rural não trabalhe exposto ao sol, mas trabalhe exposto a poeira, ruído. Então, vai ter que ter um profissional específico, né? Para fazer todo esse levantamento e verificar quais os riscos do ambiente de trabalho que esse trabalhador está exposto. E, em cima disso, ele vai determinar quais são os equipamentos de segurança necessários, né, e obrigatórios para o empregador fornecer para esse trabalhador, né? Independente se ele está trabalhando à noite ou se ele está trabalhando de manhã. À noite ele não está exposto ao sol, mas talvez se ele trabalhar no campo aberto, ele está mais exposto ao ataque, por exemplo, de animais peçonhentos, que você não consegue enxergar, né? Então, assim, o risco seria maior. Então, tudo vai depender dessa análise técnica e específica, né, desse técnico de segurança que vai fazer toda essa avaliação. E aí, feito esses documentos, que são obrigatórios pela legislação trabalhista, o empregador ele tem obrigação de seguir, de fornecer, para quê? Para tentar reduzir o risco daquela atividade. Tem como você eliminar 100% o risco? Não. Em qualquer atividade é impossível você garantir que nada aconteça, né? Mas, a partir do momento que o empregador ele tem aquela obrigação e ele cumpre, né? Ele reduz os riscos, né? E, consequentemente, se eventualmente um acidente de trabalho acontecer, a responsabilidade dele vai ser avaliada conforme o cuidado, o zelo que ele teve com aquele trabalhador dentro da sua empresa. E só fazendo um parênteses, a responsabilidade ela é mútua. Sim. Do empregador de fazer a avaliação e dar toda a proteção que o empregado necessita, e do empregado fazer a utilização do EPI, né, que é destinado, sob pena de ser responsabilizado. Então, não é só o empregador, assim, é de ambos. Isso. A saúde no ambiente de trabalho é uma responsabilidade solidária, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem que estar atento a isso, porque não adianta o empregador lhe dar todos os equipamentos, né? Fornecer todos os equipamentos de segurança, fornecer todos os treinamentos necessários se o empregado não faz uso, né? Não adianta dar o protetor se o empregado não passar, né? A empresa tem obrigação de cobrar, mas o trabalhador também tem obrigação de fazer sua parte. Com certeza. Mas aí, no caso, se a pessoa se negar a usar o IPI, ela é aplicada uma multa em cima do empregado, né? Não pode falar, se ele não quiser usar, tudo bem. Tem que aplicar uma multa, ser mais rigoroso para... Ele aplica, na verdade, a advertência, né? A empresa ela vem, ela faz a advertência, ó, você tá errado. A partir desse momento você tem que usar. Se ele insistir nova advertência, suspende até uma justa causa, né? Porque isso é obrigação. Então não pode, e nesse ponto ele não pode se recusar, né? E a empresa também não pode fazer vista grossa, porque senão acaba sobrando para ela depois. Então, ela tem os mecanismos de tentar fugir ao palavra. Essa fiscalização diária do funcionário de uso de EPI é responsabilidade da empresa. Isso. Ela tem que ficar em cima. Seria um incentivo meio que um incentivo forçado, né? Na verdade mas é uma imposição mesmo da lei. A lei manda, a obrigação da empresa ela verificar, fornecer e fiscalizar. E a obrigação do funcionário é utilizar. Mas o objetivo é o próprio bem do funcionário mesmo. Sim, porque o que adianta você multar o empregador, entrar com um processo, se quem vai ter o câncer de pele no final vai ser o próprio empregado? E isso é uma questão muito cultural, viu?
Antigamente não se usava nada, era assim, já acho que já devem ter ouvido, Ah, com certeza. plantador de tomate, morango, passava inseticida, muito questão de câncer, é uma situação muito complicada. Então vem mudando muito, a legislação vem pegando firme com esse pessoal, mas ainda tem. Então, assim, trabalhador rural e empregador rural, hoje a mentalidade tem que ser de empresa, independente se for pequenininho ou grandão. Tem que Com ser essa certeza. mentalidade para não. Que o empregado é o mesmo. Se vai fazer a mesma atividade. Verdade. Isso mesmo. Eu acho que a gente não chegou a falar sobre como que é feito os descontos do salário, ou na questão do FGTS, esse tipo de coisa. INSS. Os descontos que tem no trabalhador urbano são os mesmos? Eles são isentos de alguma coisa? Quer ir, Grazi? Ou eu vou? Pode falar, pode falar. O rural é o seguinte: o rural ele tem uma alíquota diferenciada. Né? A parte do patronal não tem. Salvo engano, acho que é 3%. Grazi, acho que vai saber melhor, mas é 3% de desconto. Não, 2,5% de desconto. Né, Grazi? Isso. 2,5% de desconto do INSS do empregado, né? E a parte do empregador não tem, isenta, fica isenta. Fundo de garantia, essas coisas são iguais, elas não mudam, porque segue a CLT mesmo. Existe a questão, até entrando nesses descontos, existe a questão de desconto do salário, porque isso é muito comum. Vou te pagar alimento, moradia, e tá tudo certo. Não, isso é analogia à escravidão. Você tem que ter uma limitação, né? Por exemplo, a ocupação, você pode limitar no máximo 20% do salário do empregado. Moradia, 25%. Não pode mais que isso, a lei limita. Mas eu vou cooperar. Não, você não pode fazer. Infelizmente, você fica limitado. Para quê? Se fomenta, você dando auxílio de alimento e moradia, mas o empregado tem que ter a sua autonomia para gastar o seu dinheiro onde quiser o melhor fazê-lo, né? Perfeito. Eu tenho uma pergunta. Gabriel Oliveira, pode perguntar, Gabriel. Então, doutor Jaime, o senhor falou aí da questão da escravidão, né, no meio rural. O senhor acha que é muito frequente ainda? Existe. Vou falar para você que não existe, é mentira. Existe sim, cidades ou regiões mais precárias, isso tem utilizado bastante, que é um absurdo isso, né? Mas na nossa região aqui, sul de Minas, sudeste principalmente, região central para baixo, não tem visto muito que a fiscalização bate muito em cima, sabe? Tem muita. Mas norte de Minas, nordeste, ainda tem bastante. Apesar de não ser muito divulgado, não muito verificado, tem bastante. E assim, vai na muita pressão psicológica, né? Eu estou te ajudando. O que é? Eles fazem a propaganda. Nossa, você vai ganhar dinheiro assim. Mas eu já estou te adiantando alguma coisa, vem para cá. Aí chegou a realidade muda, né? E infelizmente isso tem bastante ainda. Eles aproveitam muito da falta de conhecimento. Da fragilidade também, né? Eu acho. Do quê? Da fragilidade do Da fragilidade, da ignorância, assim, no sentido de falta de conhecimento, né, das pessoas. Geralmente são pessoas simples. Imigrantes, né? Exatamente, que precisam. Às vezes até necessidade, né? Também. E Aquela que acabam. necessidade que a pessoa tem. Então, assim, o pior acaba sendo favorável. Então, assim, no campo isso é mais comum, né? Mas a gente vê em qualquer área. A gente há pouco tempo a gente viu em Pouso Alegre aí que estourou uma questão aí de trabalho escravo. Não sei como foi a apuração, não sei qual foi o desfecho disso, mas né, nós tivemos aqui na nossa cidade uma famosa que teve foi a Zara também, né? A Zara, exatamente. A Zara é famosa. Então, assim, isso infelizmente ainda existe, né? Eu acho que o Rafael quer fazer uma pergunta. Ou quer comentar alguma coisa? Como é que é feito o contrato do trabalho rural pelo prazo?
pelo prazo? Tem dois Você está tipos, falando né? do safrista, né? É Tem isso, o Rafael? safra e o tempo determinado, Isso mesmo, é pelo né? safra, isso aí. Safra vai a Grazi. Deixa eu só ver aqui, para eu não falar bobagem aqui, gente. Deixa eu só ver. Imagina. Eu tô seguindo Faz a de minha conta, orientação faz de aqui, conta que a gente está numa mesa, fica nós numa estamos de mesa, frente para tá conversando, vocês. Faz de tudo conta que é um bem. podcast. Viu? Tá dentro do prazo? Deixa eu Tá falar dentro do prazo do tempo? determinado, é o seguinte. É, O prazo determinado, tem o contrato por prazo pequeno, que é diferente do safra. O prazo pequeno é 2 meses, até 2 meses, durante no período de um ano, né? Que geralmente para isso, né? O pessoal fala muito de colheita. Colheita você não tem prazo, porque pode durar 1 mês ou 6 meses, depende. Mas geralmente se usa prazo pequeno para silo, né? Vamos fazer o silo. O silo dura 1 mês e meio, 2 no máximo. Então, contrata aquela equipe só para fazer o silo. Aí você tem esse contrato específico. Ela tem todas as regras da CLT, mas ela tem começo e fim. Já tem bem determinado. E é muito comum. Para silo é muito comum, né? Não sei se na prática o pessoal faz contrato, né? Contrato ou esse registro. Mas no direito, né? Mas na prática o pessoal se utiliza do pracilo, que é o mais comum hoje em dia. e aí você pode ter o contrato por prazo indeterminado também, porque a fazenda pode ter, né? Precisa, por exemplo, quem trabalha com gado precisa de funcionário na fazenda o tempo todo, né? É diferente da colheita, que é sazonal, né? Então, assim, o gado, por exemplo, criação, você precisa ali o tempo todo. E aí o contrato por prazo determinado, normal, igual um contrato de trabalhador urbano mesmo. Só um adendo. A regra é bem clara, igual o Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara. É 2 meses. 2 Passou 2 meses, ele se converte em contrato indeterminado. Isso. Então já não. E não tem nem a questão daquele contrato de experiência, que é 90 dias. Não. Ele passou os 2 meses, passou os 60 dias, já vira indeterminado automaticamente. E o contrato de safra, que é muito comum também, que é aquele que ele é regulado que ele depende da variação da estação da atividade. Então, por exemplo, o café, né? Ele tem um período, o milho tem outro período, então ele vai seguir essa variação de estação, de colheita aí, né? E ele é regulamentado por um decreto específico, ele tem a regulamentação lá dele, que é o decreto 73, agora não vou lembrar, 626 de 74, então lá ele tem uma regulamentação, né? E e esses contratos, gente, eles tem o contrato, né? Que você vai colocar as condições de acordo com o que a legislação fala. Ele vai ter registro na carteira, tem que registrar, né? A condição dele de trabalhador, independente da modalidade que for, né? E se esse contrato safra ele foi encerrado antes do prazo estabelecido no contrato, né? O empregador ele vai indenizar o trabalhador safreiro, né, a título de uma indenização por tempo de serviço, que num percentual correspondente a 8,3% do salário mensal, né, por mês de serviço, ou fração superior a 14 dias. Então, por exemplo, se o trabalhador trabalhou 15 dias, acima de 14 dias no mês, já é considerado um mês de trabalho, né? E também, assim como o contrato de tempo pequeno aí, de prazo indeterminado, pequeno prazo e prazo indeterminado, e esse contrato de safra, os profissionais, os trabalhadores são regidos pela CLT também. Então, naquilo que a lei específica não disser, né, for omissa, tem a CLT para vir sanar essa omissão, né? Então, A CLT e a Lei Trabalhador Rural, conforme a gente falado, eles seguem juntos. Ou aqui no trabalhador normal, você tem um contrato temporário, que é de final de ano, equivale praticamente a essas questões do rural. Mas as regras de registro são as mesmas. E aí
O safrista ele vai ter direito de férias com mais um terço, 13º salário, normal, os direitos são os mesmos, né? Proporcional aos valores recebidos, mas os direitos são. Ah, então esses contratos aí de pequeno prazo, então eles realmente geram um vínculo, né? Empregado-empregador. Sim. Sim, O empregador tem que registrar na carteira, pagar tudo certinho. Interessante. exatamente. Porque, Registra, não dá problema. porque não é um trabalho assim que vai durar um ano, né? Por exemplo, Não. uma safra tem um tempo determinado lá que você tem para colher, o tempo de frio, calor, chuva. É É, e, às, interessante. e às vezes, assim, o empregador tem a mentalidade do rural, né? E dos empregadores menores é assim: ah, tá só aqui me ajudando, vou registrar não. E aí, gente, uma reclamação trabalhista, às vezes, quebra a empresa, quebra a pessoa, não consegue. Às vezes ele tem lá duas, três pessoas. Vamos supor que o trabalhador entra com processo e lá, gente, uma açãozinha hoje, 30, 40 mil é fácil, né? Chegar nesse valor. Isso quebra. Então, assim, acho que eles têm que começar a mudar a mentalidade, né? Eu vou deixar de lucrar um pouco menos, mas eu vou ter uma garantia maior do meu negócio. Porque a ação trabalhista é caro, é caro. É preferível você trabalhar no preventivo, você prevenir, do que gastar. Você vai ter advogado, né? Você vai ter processo se você não conseguir provar que não possui condições, né, de garantir aquilo. Então, você tem a condenação, você tem. Então, o custo lá na frente é muito maior. Então, a gente precisa mudar a cultura, né, mudar a forma de pensar sobre negócio e começar a trabalhar de forma preventiva. O nosso lucro vai ser menor agora, mas eu vou evitar dor de cabeça no futuro. Porque se um funcionário ganha, pronto. Os outros todos vão querer também. Aí tem uma questão que eu falo muito com os clientes, que eu tenho cliente rural aqui. Imagina se vem a falecer um funcionário lá. Aí, Nossa. meu amigo. Exato, ainda tem isso ainda. Nossa, aí você pode sentar e chorar. É. Que é complicado, né? Então, assim, Se acontecer um acidente de trabalho, a pessoa fica incapacitada. Nossa. aí é complicado. Imagina, gente, o Aí problema. vende a lavoura, vende os trator, vende os maquinários, tudo pra pagar, né? Exatamente. É o, E é às o famoso vezes barato você ser caro. Não às entendi. vezes tem que vender tudo, às vezes tem que vender tudo, trator, fazenda, e não consegue pagar ainda. O barato sai caro. É, Sabe? Melhor prevenir. é. Melhor prevenir. A gente está falando da safra, né? Eu moro aqui em Camanducaia e aqui a gente vê essa relação rural de empregador rural, eles chamam de meieiros, sabe? Se regia pelo mesmo contrato de safra, como é que seria? Que na cabeça dos meieiros eles são um sócio, né? Na cabeça deles eles são sócios, mas não é isso que a gente vê aqui. Na verdade, eu acho que esse meio que você fala é como se fosse o contrato de empreita. Eles Não, negociam. eu acho que não. O contrato de meieiro, o que eles fazem? É um contrato de sociedade, é um contrato civil. Exatamente. E o que é? Ele é o seguinte: eu vou te enganar que você vai ser meu sócio. Assim, na prática geral, não é verdade, né? Porque eu te dou a terra, ele controla tudo e sim, não funciona. O meieiro sai da esfera trabalhista. É uma cível. Olha, são dois sócios aqui, né? Que pactuaram. Né? Agora, a questão do empregado não se encaixa aí. Se isso gera o que a doutora Gaza falou, é um processo trabalhista pesado, porque além de você pagar como meio, você vai pagar como funcionário. Na E é verdade, uma prática que é bastante praticada isso, Tudo muito quanto é lugar. praticado e às vezes pela falta de informação até que a pessoa tem, ela acha realmente que ela está sendo sócia. Ela está trabalhando, 50-50, né? é eu complicado. falei, não é empreiteiro, não, gente. Tem um outro nome aqui, eu esqueci agora. Normalmente a pessoa cede a terra e a pessoa que vai explorar,
ela mesma Arrendamento. arrendamento, isso, arrendamento, é esse aí. Eu tenho um caso aqui no escritório, ainda não foi julgado, não. É numa cidadezinha pequenininha, e a família arrendou a terra, né? A dona da terra arrendou a terra para essa família, permitiu que a família ficasse na casa da fazenda, vamos dizer assim, até não é uma propriedade grande, não. E essa família explora, pelo contrato, ela explora a atividade de café, né? Mas ela é a responsável por todo o risco da safra dela. Então, ela compra os adubos, né? E aí tiveram um desentendimento lá. Agora, essa pessoa que estava, quem arrendou, né? Entrou com uma ação trabalhista e pedindo reconhecimento de vínculo. Então, isso é muito comum, mas é aquilo, qual que era a realidade? Ele realmente tinha essa pessoa que está explorando aquela terra, ela realmente tem toda a liberdade de conduzir a plantação da forma como ela entende ser o correto. Então, vai depender não só do contrato, mas do que for ficar provado em audiência, né? Vamos ver, depois conto para vocês, gente, o que aconteceu. Estamos aí para conferir as cenas dos próximos capítulos, né? Pessoal, eu não sei se a gente falou sobre o que seria uma propriedade rural ou um prédio rústico, porque para ser atividade rural tem que ser um desses dois, né? Ou a propriedade tem que ser rural ou prédio rústico. O que seria esse prédio rústico? Eu não entendi muito bem. Na verdade é o seguinte, o prédio ele é um local que se destina à exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, alguma coisa desse. Se faz morada ou não. Por exemplo, o que acontece muito trabalhador rural mora na fazenda ou no sítio. Isso é considerado uma propriedade rural, tá? Diferencia. Se ele está utilizando para consumo próprio, é uma propriedade rural sem fins lucrativos. Não fins lucrativos, fins comerciais. Mas se ele se destina para isso, aí vira uma propriedade rural com atividade agroeconômica. Tá? Então, propriedade rural, prédio rústico é praticamente a destinação. Perfeito. E eles falam que o prédio rústico, né? O que a gente tem que olhar é exatamente o que o Jaime falou, é a finalidade. A finalidade para que ele é utilizado. E às vezes nem sempre ele está situado numa zona rural. Mas se ele se destina a uma atividade rural, considerada, né, agrícola, pecuária, extrativista... Sim. Se confunde muito a questão de cooperativa. Cooperativa. Né? Isso tem muito na região. Às vezes o prédio não está na zona rural, está na urbana, mas é considerado um prédio rústico, né? Por isso. Ah, entendi. Perfeita explicação. Acho que o Rafael quer fazer uma pergunta. Existe alguma relação entre os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais? Então, a Constituição de 88, né, ela igualou tentou igualar ao máximo possível esses trabalhadores, né, porque tinha diferença de algumas coisas, de recolhimento, de direitos, enfim, então a Constituição de 88, ela veio trazer essa igualdade maior. Mas aí eu e o Jaime, a gente estava pensando aqui quais as vantagens e as desvantagens aí de um e de outro. E aí, o que eu vejo, assim, eu não nomearia como desvantagem, mas, assim, uma dificuldade do trabalhador rural com relação ao urbano, né? Eu falo a desvantagem, depois o Jaime vai falar da vantagem aí, qual que é a diferença, uma diferença. As atividades urbanas, na maioria das vezes, elas já são regularizadas. Então, assim, como eu disse lá no início, o rural a gente ainda tem muita informalidade, muitos contratos aí de aparência, né? E isso dificulta o trabalhador rural no quê? De comprovar o tempo de aposentadoria depois, né? Ele conseguir provar que realmente ele foi um trabalhador rural
para se aposentar, então eu vejo essa a maior dificuldade do trabalhador rural hoje com relação ao trabalhador urbano. Já entrando, né, Perfeito. nessa questão, Grazi, da vantagem, desvantagem, é uma desvantagem, mas é uma vantagem também. O que a legislação previu? O trabalhador rural, acho que ele sofre muito na lida, né? A grande maioria. Desgasta com o tempo, isso é uma desvantagem. Mas, para contrapor isso, a lei veio que a questão de aposentadoria. Se aposentam mais cedo e com um período mínimo de recolhimento. Né? E isso a lei veio para favorecer. Né? Vocês estão ficando com a pele mais judiada, ficando mais acabadinho, apesar de eu estar acabadinho no mexo com o rural, mas, O envelhecimento precoce. Mas Coitados. aposentam 5 anos mais cedo, né? Então, assim, é uma vantagem que veio para tentar suprir essa situação. Perfeito. Pessoal, eu não... Advogado trabalhista falando de previdenciário é um perigo, gente. Eu também vou me ater só a isso, porque falar de previdenciário não é muito a minha praia, A não. previdenciária, a gente estende mais 1 hora aqui. Então pessoal, acho que o Meet vai encerrar aqui. Qualquer coisa a gente pega outro link. Mas se vocês quiserem já encerrar, que eu acho que a gente já abordou bastante coisa, a gente trocou bastante ideia. Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, que faltou. Eu acho que. Eu passei aqui agora, eu acho que tá tudo. Abordou tudo. Se propôs a conversar, a gente falou. E eu queria agradecer mais uma vez, né, e a todos vocês, pela iniciativa desse trabalho, porque o agronegócio é o pulmão do nosso país, né? Com Nós temos um certeza. país extenso que explora muito o agro e ainda falta chegar para essas pessoas que colocam comida nas nossas casas, porque nós dependemos deles o tempo todo, mais informação, né? Porque eles ainda sofrem muito pela desinformação, tanto o empregado quanto o empregador, né? O que gera aí ações trabalhistas, às vezes, muito altas. Então, isso é muito bacana. O conhecimento precisa chegar a eles também, né? Porque eles são. A gente quer que todo mundo trabalhe direitinho, principalmente eles, para que continuem produzindo e gerando riqueza, porque eles são a grande fonte de riqueza do nosso país, né? Perfeito, então, parabéns Graziela. pelo trabalho, parabéns pela iniciativa e obrigada mais uma vez. E nós que agradecemos pela disposição, por ajudar a gente com esse projeto. Quem sabe a gente não cria um canal aí e comece a fazer podcast, né? Opa! Porque você não vê nenhum podcast aí falando sobre direito, é difícil. Aí, se o Jaime quiser também dar as últimas palavras. Eu queria também dar os parabéns para vocês todos. Muito obrigado. Esse projeto é um projeto, acho que se criou na pandemia a questão virtual, mas eu acho que ele tem que se manter, que é muito mais fácil chegar a todos, né? É igual para todo mundo tem acesso. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, né? Que acho que se solidifique esse projeto, que tem tudo para dar certo. A questão do agro, o tema muito bem escolhido, porque, como diz, além de o agro ser o pulmão do nosso negócio, o agro é pop, né? Igual de... O agro é pop. O que carrega o Brasil, praticamente, né? Exatamente. A agronomia. O meu escritório mexe com agronegócio e a gente vê pouca gente mexendo com isso. É uma área do direito que vai crescer e deve crescer muito mesmo, que está gerando para tudo. O agro, hoje, é o direito empresarial da cidade. Então, assim, quem for entrar nessa área é uma área muito boa mesmo, que merece atenção e tem campo para todo mundo. Isso é muito legal. Muito obrigado. E fica à disposição aí, eu com a Grazi, toda a diretoria da 24ª Subseção, da Caixa de Assistência, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Muito obrigado, doutores. Se os colegas quiserem dar umas palavrinhas, aproveitar que está acabando o tempo aqui, vai fechar a sala. Vou comprar esse Meet para poder estender o tempo. Eu gostaria de agradecer, doutor Graziela, doutor Jaime, num sábado de manhã, né, disponibilizar esse tempo de vocês e compartilhar a experiência com a gente, que é muito importante, gente que entrou nesse mundo de direito agora, conversar
ter esse contato com vocês para poder absorver essa intelectualidade de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Da minha parte também, eu quero deixar meus agradecimentos para a doutora Graziella aí, que se dispôs do tempo também, para o doutor Jaime também. É uma honra estar conversando com vocês, que tem mais bagagem que a gente, para poder transmitir esse conhecimento. Eu deixo meus agradecimentos também. Obrigada. Rafael, quer falar alguma coisa? Também de minha parte, eu queria agradecer também pelo tempo também, por vocês terem disponibilizado. Nós que agradecemos, Rafael. Uma honra. Pessoal, vou finalizar por aqui. Eu agradeço de coração pela atenção de vocês. Futuramente, se der tudo certo, a gente chama vocês de novo, tá bom? Não sei se vocês gostaram da experiência. Eu particularmente, eu gostei muito. Apesar de ser trabalho da faculdade, foi um projeto muito gratificante para mim. Tanto em questão de criar uma coisa nova que ninguém fez ainda, quanto na questão de aprender a absorver mais sobre o direito do trabalho, com o tema do empregador rural, né? Sim. Parabéns pela iniciativa e pelo projeto, pelo tema, pela escolha, e que outros jovens possam, né? Que vocês possam inspirar outros jovens. Com certeza. E ficam convidados a vir a Pouso Alegre, que tem na UAB, às vezes tem um evento, vem para cá. Não, com certeza, a gente vai fazer uma visita. Isso, vai ser um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Bom final de semana. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Se a gente não se vê mais. Vai Brasil, né? Segundo tem jogão. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Falou, tchau.